desembocando, evidentemente, em algum momento no iluminismo, como que o próprio iluminismo se articulou, né, praticamente mesmo, nas atitudes práticas deles, para pavimentar o processo para a Revolução, né? Eu sei que eles deram aulas em universidades também. Eu vi o senhor comentando uma coisa que eu achei interessante, que era, por exemplo, nos salões, né? Então, tinham ali, por exemplo, eles pagavam uma pessoa para se fingir de católica e ser o burro ali e perder uma discussão para um iluminista, né? Como que foi trabalhado tudo isso daí para pavimentar assim, o processo intelectual, né, para chegar na Revolução? Então, antes eu não vou comentar porque não vai dar tempo, mas entre o Renascimento e a Reforma e o Iluminismo, vale muito a pena estudar um movimento Rosa Cruz, que foi ligado a pessoas como John Dee, Francis Bacon, estava até na origem da Academia de Ciências da Inglaterra, né? Inclusive Descartes teria tido ligação com essa linha, Leibniz e outros, né? Então é um movimento importante. É um movimento importante que, infelizmente, foi negligenciado. Junto com isso, nós temos também um outro que serviu muito de base para o iluminismo, que é o empirismo, que também não vai dar para alongar. O grande nome do empirismo é o Locke. Né? O Locke, inclusive, é chamado pai do liberalismo, né? Péssimo. E o Voltaire, péssimo. E o Voltaire diz que o maior filósofo da história foi Locke. E Locke se baseou no Ockham de novo, porque o empirismo também é conhecido como neonominalismo, né? Então nós temos uma mesma ideia que é do Ockham sendo requentada em vários períodos históricos. Então, Voltaire foi o cara que mais odiou a Igreja Católica na história. Então, aí o grande teórico antes do iluminismo que deu base para eles foi o Locke, sem dúvida nenhuma. Isso é reconhecido, muitos dos princípios já estavam lá em Locke, faltava um desdobramento e um avanço. Aí esse avanço aconteceu, então, no século XVIII, no chamado iluminismo francês. O iluminismo francês não foi o único. Teve onde hoje a Alemanha, com Kant, o principal expoente. Aliás, o iluminismo vai terminar com ele, quando ele falece lá em 1804. A grosso modo, cada autor dá uma data inicial para o começo do iluminismo e também até varia a data final. Mas o período forte do iluminismo é o século XVIII até a Revolução Francesa. Esse que é o grande núcleo. Tem também o iluminismo lá da Grã-Bretanha, com dois nomes bem fortes, o Hume e o Adam Smith, né? Às vezes a gente não associa o Adam Smith ao iluminismo, é um erro. O Adam Smith está dentro dessa lógica. O Adam Smith preparou o caminho para Marx, com a análise equivocada do valor-trabalho, né? Que é da economia, sabe o que eu estou falando. O Hume preparou espaço para o Kant. O Hume passou a defender que não havia mais relação de causa e efeito com as coisas, é uma coisa inacreditável. É só uma relação temporal. Para ver o radicalismo no pensamento de Hume, ele dizia que se você coloca água para ferver, você não pode associar que o fogo deu causa para a água esquentar. Foi só uma sucessão temporal, não uma relação metafísica. É inacreditável. É inacreditável. E o Kant disse que o Hume o fez acordar do chamado sonho dogmático, né? Então aí nós temos aí dois grandes figuras, né? Aí fala, mas o Hume não era empirista, eram os dois, né? Associar tanto a corrente empirista como a corrente iluminista. Bom, mas agora o iluminismo como tal, aquele que realmente serviu para a base, dali veio a Revolução Francesa, que é muito bem descrito aqui no livro do Daniel Mornet, é justamente o iluminismo francês, que são aqueles nomes que a gente conhece, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau. Rousseau não era francês, era suíço, mas foi morar na França, então é ligado a esse movimento. Montesquieu, foram esses nomes, dos quais eu reputo como o pior deles o Rousseau, o que teve impactos mais duradouros na história desse grupo, né? Só para dar exemplo, Robespierre era leitor de Rousseau, o Napoleão era leitor de Rousseau, o Marx se baseou muito em Rousseau. Aquela teoria do bom selvagem, outros princípios dele estão hoje presentes no mundo, né? Estão hoje. Então o Rousseau desses pensamentos é o que teve o pior pensamento e o mais duradouro, que acabou gerando mais efeitos negativos, né? O Voltaire talvez seja o nome mais famoso. Voltaire era um panfletário, né? Agitador, né? Escreveu muito, né? Ele escrevia muito bem, infelizmente, que aí quando do mal escreve bem, aí dá um efeito bem ruim. Ele escreveu, o mais famoso dele é o Cândido, né?
Então, as peças dele ele escreve bem, né? Francês é uma língua muito agradável para quem sabe ler. Então, ele fica uma leitura que tenta a pessoa sente mobilizada em aderir a determinadas ideias, né? Então, o Voltaire era essa figura. O Diderot, foi autor da enciclopédia, né? Triste enciclopédia. Eu já vou adiantando, eu era fã da enciclopédia quando era adolescente. Depois eu vi burrice que era enciclopédia. Imagina reunir todo o saber humano numa coleção. Porque não Eram tem sentido 39, né? nenhum. 39 Volumes, volumes, né? E isso não tem o menor sentido. Depois tudo tendencioso, né? Não dá. O D'Alembert também participou. O D'Alembert era matemático ao mesmo tempo também dessa linha. O Diderot ele tinha um pensamento muito camaleão, né? Tipo camaleão, mudava, né? Então, uns definiam ele como deísta, outros diziam que essa conclusão não é possível. Mas o deísmo foi uma corrente de pensamento muito forte no iluminismo. O que é o deísmo? Deus criou o mundo e acabou, não tem mais nada. Acabou, ele não veio para Cristo não é Deus e homem ao mesmo tempo, só foi um homem. Deus não interfere na história, não é possível conhecer Deus, nada dele, nem provar a existência, nada. O deísmo afirma: Deus existe, ponto final, acabou. Toca a vida, não tem nada a ver com isso. Então, o deísmo, na realidade, ele é mais próximo do materialismo do que do catolicismo, Claro. muito mais. Porque o deísmo vai chegando às mesmas conclusões do materialismo. O materialista vai dizer. A única diferença entre o deísta e o materialista na prática é que o deísta vai falar que Deus existe só. O resto eles vão querer regular a vida humana como se Deus não existisse. Então o deísmo não passa para o materialista. Tanto é que nessa iluminista, muito se do deísmo foi o proteísmo, ou ateísmo prático, ou mesmo declarado. Muitos, na realidade, deveriam ser. Por que eu estou falando que deveriam ser? Só que tinham medo do ambiente, que era um ambiente católico, um ambiente religioso. Então a pessoa não podia falar: olha, eu sou ateu. Ia ter muita resistência. Então ele tinha que moderar o discurso, ainda que não acreditasse, para tentar ter uma certa projeção. Uma outra figura que influenciou muito foi o Montesquieu, né? Quem é da área do direito e tal, vai ver a tripartição de poder, que é um pensamento totalmente errado, já que o poder do Estado, analisado do ponto de vista correto, não é dividido em três, é um só. É o poder executivo, legislativo, judiciário e executivo não são poderes, são funções, né? Esse que seria o entendimento correto. O Montesquieu ele foi muito influenciado pelo chamado mecanicismo, né? De Newton e de Descartes. Então, o que é esse mecanicismo? É tentar colocar nas relações humanas, né, nas leis humanas, em toda relação humana, coisas da física e da matemática. Né? Então, o que valeria para a física e para a matemática também valeria para o comportamento humano e para a regulação da sociedade. O Marx também foi influenciado por essa visão mecanicista, o Augusto Comte também foi influenciado por essa visão mecanicista. O Adam Smith também, né? Também é muito do pensamento dele. Inclusive tem um autor brasileiro que fez uma análise muito inteligente, esqueci o nome dele, associando aquela mão invisível do mercado do Adam Smith justamente ao mecanicismo de herança newtoniana. Então figuras como Locke, Newton influenciaram demais o iluminismo. O iluminismo também promoveu uma reforma de ensino na Europa inteira, no qual sai, então, o ensino tradicional do trívio, quadrívio, saem os jesuítas e entram, então, os iluministas com uma outra proposta de ensino, com força na ciência, nada contra ciências naturais, mas excluindo filosofia, teologia, etc. Né? Na realidade, o único inimigo que os iluministas tiveram eram os jesuítas. Por isso que os jesuítas tinham que ser eliminados. Os jesuítas eram a grande muralha da cristandade. Isso era uma coisa, inclusive, que eu ia acabar entrando mesmo se eu não tivesse falado, né? Essa questão dos jesuítas, que eles foram meio que suspensos mesmo da universidade, foi a maneira que os iluministas encontraram para ir pavimentando isso também, né? Entrando nas instituições de ensino, né? Aquilo que eu tinha comentado que o senhor falou, desses debates, assim, em salões públicos que eram todos orquestrados, essa tudo questão, essa questão toda, completa. né? Inclusive, para falar uma coisa interessante sobre Voltaire, é que ele uma vez ficou muito doente, quase ia morrer, e ele chamou um padre para o confessar, dar unção e etc, etc. Acabou sobrevivendo, né?
E depois disso, aconteceu mais uma vez, nesse caso, né, de ele ficar doente, etc, etc. Aliás, né, falando muito mal, né? Depois que ele se recuperou, ele continuou falando muito mal da Igreja Católica. Quando voltou a esse estado de doença, etc., pediu mais uma vez para ser confessado e receber a unção. E os amigos dele, iluministas, não permitiram, né? Então é uma figura que foi completamente controversa. Morreu da mesma maneira que viveu, né? Longe da igreja, longe de tudo nesse sentido.